Olá, muito boa tarde. Meu nome é Ana Catarina Mourão, sou tutora de Design Gráfico e antes de dar aqui início ao webinar, queria só questionar se vocês conseguem ver e ouvir enquanto eu aqui abro o programa do Illustrator. Porquê que eu vou abrir hoje o programa? Este webinar vai ser completamente prático, ok? Neste momento vamos apenas só trabalhar com o Illustrator, conseguem ver, obrigada. Vamos ser muito práticos. Se quiserem acompanhar com o programa do Illustrator, podem fazê-lo ao mesmo tempo, que assim vão percebendo algumas dúvidas aplicando a prática, porque o objetivo sempre destes webinars é que consigam fazer ao mesmo tempo, porque eu às vezes posso não conseguir perceber que pode ser uma dúvida e quando depois querem ver o webinar novamente não conseguiram perceber como é que foi feita determinada coisa, então eu aconselho sempre de alguma forma trabalharem ao mesmo tempo que eu. Se virem que eu estou a ser muito rápida, digam-me que eu volto a repetir e pronto, em vez de estarem a fazer também podem apontar, pronto. Comecei logo por abrir o programa, uma coisa muito simples, está bem, portanto vou tentar fazer passos que realmente como se nunca tivessem pegado no programa e vamos criar hoje elementos vetoriais, vou dizer assim básicos, mas que parece que foram complexos, dando assim alguma ideia de que foi realmente trabalhado, porque vamos tentar aqui perceber também alguns truques, dicas, alguma coisa que se calhar poupa-vos algum trabalho, até mesmo quem já pegou no programa, mas se calhar fez alguma coisa e pensa do género, realmente devia ter feito isto, ou eu faço também de outra maneira. Portanto, outra questão também que podem encontrar é que há várias soluções para chegar ao mesmo fim, está bem? Portanto, é muito nessa perspectiva. Portanto, ao abrir o programa, uma coisa muito simples, novo arquivo, ok, new document. Eu aqui não vou basicamente trabalhar as pré-definições, este não é o meu objetivo, portanto vocês podem trabalhar para web ou para impressão. Aqui a diferença realmente é que vamos trabalhar na web com pixels, está bem, e a impressão com centímetros ou milímetros. Eu, por norma, quando faço estas pré-definições, prefiro trabalhar em impressão porque eu assim tenho mais ou menos, tenho a ideia realmente de o tamanho que irá ficar, mas é igual, isto é só mesmo por uma forma como eu trabalho, não é propriamente aqui uma exclusividade, a não ser que sim, que se vão trabalhar para impressão, vamos imaginar que vão fazer um outdoor ou qualquer coisa, ou um livro ou uma coisa do género, então sim, trabalhamos com impressão, e se for realmente ícones, como estão aqui alguns exemplos, então trabalhem com web, porque depois eles podem ser convertidos da mesma forma, portanto, e sempre que abrirem em vetor, ele vai sempre ter qualidade, portanto, isto é mesmo por exclusão de partes. Vou pôr já milímetros, aqui para nós termos a noção do tamanho, eu coloco como A4 para ter essa mesma ideia de quando vou exportar alguma coisa, para ver também as dimensões, se o meu trabalho vai ficar muito pesado ao exportar, portanto é mesmo só para terem assim estas definições. Depois, a orientação é muito simples, é tentarem escolher isto. Depois, como o trabalho que nós vamos fazer vai ser muito focado em vetor, não há necessidade de nos preocuparmos com isto, mas é só mesmo por exclusão de partes, eu faço sempre desta forma. Nas artboards podem fazer uma, mas qualquer das maneiras também podem adicionar no vosso próprio programa e depois explico-vos como é que se coloca uma artboard se não souberem. E aqui os bleeds basicamente é quando vão trabalhar para impressão, ou seja, vocês têm que deixar uma margem de corte que eu depois, se quiserem, também posso-vos explicar aqui um bocadinho, ok? Não faz mal quem chegou agora, estamos mesmo aqui a começar. De resto, não vale a pena mexerem, isto tem a ver com a qualidade e com o tipo de projeto. Obviamente que o SMIC para o pessoal de design tem que obrigatoriamente perceber a diferença entre SMIC e RGB, mas muito rapidamente SMIC são cores de impressas, vocês podem pensar nos tinteiros cyan, magenta, yellow and black, e o RGB de red, green and blue, pronto, que basicamente o RGB é para o digital, só para quem ainda não chegou a essa parte ou que realmente desconhece, portanto está tudo bem. Vamos agora sim criar, portanto nada muito preocupante. Normalmente estas pré-definições, quando vão fazer um projeto, seja para se em alguma empresa ou qualquer coisa do género, é-vos indicado, portanto é só realmente terem isso em consideração. Portanto, a nossa artboard está criada e antes de começarmos aqui a trabalhar com o vetor, tinha-vos dito que ia-vos explicar como adicionarem ou
alterarem a artboard, é muito simples. Mas provavelmente quem pegou pelo programa pela primeira vez vai perceber que tem alguns ícones, ou melhor, eu tenho alguns ícones a mais que vocês não têm. Então a primeira coisa que eu costumo fazer quando, sei lá, o computador pode não ser meu e eu preciso criar aqui um espaço de trabalho meu, eu costumo carregar no ícone lá em cima, tá bem? Espera aí, que eu vou ver se a seta aumenta, lá em cima, está bem, e realmente especificam a vossa área de trabalho. Eu tenho o meu nome aqui, porque foi o nome que eu dei, imaginem que eu trabalho neste computador e mais outras pessoas, e então é necessário que vocês, por norma, aconselho trabalhar aqui uma área de trabalho. Catarina, como é que tu puseste o teu nome? É muito simples, basta ir vir aqui ao novo espaço de trabalho e vocês clicam o vosso nome. Eu aconselho por nome, porque assim sabem logo de imediato o que é. Mas normalmente também é possível que vocês possam criar áreas, espaços de trabalho. Por exemplo, vamos imaginar que vocês querem as ferramentas pré-definidas para trabalhar com uma capa de uma revista, e então põem, sei lá, trabalho com revistas, ou só revistas, ou qualquer coisa como ícones para web, qualquer coisa do género que seja mais digital, ou até mesmo ali um template qualquer para os vossos clientes, então têm certas ferramentas específicas. Eu, por norma, como preciso de qualquer ferramenta para qualquer projeto, então eu redefino como o meu nome. Novamente é novo espaço de trabalho e depois criavam. Automaticamente, em vez de vos aparecer um destes, e provavelmente, eu não sei qual é que vem de raiz, não sei se vem só essenciais e vem poucas ferramentas, eu aconselho sempre para porem os clássicos e essenciais, que assim vêm algumas ferramentas. Outras vão adicionando à medida que vão precisando delas. Por exemplo, eu tenho aqui o Pathfinder e este aqui podem já adicionar, que provavelmente quem não tem, quem abriu o setup pela primeira vez não tem, e basicamente vocês vêm aqui a Window e procuram por Pathfinder, ok? Ele tem que estar com certinho e depois aparece-vos aqui. Eu vou tirar, só para vocês perceberem mais ou menos como é que se entra. Não tem mal, eu sei que o campo estava muito lento e eu próprio também estava a ver isso mesmo, mas não tem problema. Estamos mesmo aqui no início, eu falei apenas de criar aqui uma artboard, está bem? E também criar aqui, que este sim é essencial, e só preciso que, para quem ainda não está a conseguir entrar, volto a explicar estas primeiras partes, portanto é normal. Pronto, como eu estava a dizer, para adicionar o Pathfinder é irem em Window, janela, e adicionarem Pathfinder, ok? Este vai ser, para quem trabalha com o Illustrator, o vosso melhor amigo. Eu estou sempre a dizer isto neste tipo de webinars práticos, mas é que é mesmo, vocês qualquer coisa utilizam o Pathfinder e já vamos tentar perceber aqui como trabalhar. Deixei aqui a meio a artboard porque fui falar do espaço de trabalho, e se vocês repararem, nós tínhamos que escolhido aqui a página em tamanho A4, ela está na horizontal, e vamos imaginar que eu queria mais uma. Então vamos aqui ao nosso ícone para criar artboard. Lá está, se vocês virem que há aqui ferramentas que não têm e que ainda não escolheram o vosso espaço de trabalho como eu tenho aqui, basicamente cliquem como clássicos essenciais ou qualquer coisa como impressão em prova e aparece-vos realmente o vosso ícone, está bem? É sempre importante para que vocês percebam, então, mas onde é que a Catarina foi buscar aquilo? Eles estão lá, estão escondidos, e vocês vão adicionando na vossa barra de ferramentas, e vão também adicionando outras coisas até ficar o vosso gosto, portanto, depois vão se habituar bastante. Como eu estava a dizer, este ícone de artboard, pronto, as pranchetas, vão adicionando e podem novamente alterar para vertical, ok? Não tem problema, eu sei que estão com dificuldades, não tem problema a entrar. Basicamente, vocês podem alterar aqui de vertical ou horizontal, e também adicionarem as que quiserem, e também apagarem com delete, ok?
Pronto. Eu vou usar aqui algumas teclas de atalho e vou tentar repeti-las, ok? Se virem que não se consegue perceber o que é que eu usei ou se usei alguma tecla de atalho específica ou como é que eu fiz, interrompam-me, está bem? Portanto, sem problema. Devia ter esperado mais um bocadinho para o pessoal que está a chegar agora por causa do campus. Realmente não me recordei que pudesse interferir aqui no webinar. Adiante, basicamente já falámos aqui um bocadinho como criar uma artboard, como trabalhar com espaço de trabalho e agora vamos tentar aqui fazer algumas formas para se perceber o básico do vetor, ok? Como sabem, existem aqui esta linha que basicamente é de criar vetor, é muito simples ao fazerem este tipo de coisas. O que eu aconselho quando vocês fazem o vetor é criar sempre algo que una até ao fim, tá bem? Porque o vosso projeto vai ter que ter sempre formas, ok? Independentemente de serem, mas a Catarina, eu desenhei aqui um círculo e agora venho aqui com a ferramenta, portanto, das figuras e para me aparecer estas figuras todas eu pressiono até aparecer a que eu quero. E vou criar aqui a elipse e vou criar aqui um círculo, só para vocês perceberem aqui o exemplo. Imaginem que vocês dizem, mas eu quero um brilho e realmente um brilho eu não preciso de fazer isso tudo. Precisam, porque mesmo esta linha pode ser criada com vetor e criar aqui uma forma, ok? João, tenho muita dificuldade com o uso do Pathfinder, sempre tento fugir dele quando preciso. Vamos tentar aqui desmistificar, porque não deve ser o vosso pior inimigo, mas sim o vosso melhor amigo, ok? Já vamos aqui trabalhar e perceber quais são os mais usados e acredito que só precises de 2, 3 no máximo, ok? É muito raro tu precisares de outros. Para mim, acho que faz mais sentido, que trabalho todos os dias com o Illustrator, não utilizo muitos que estão aqui, tá bem? Mas vamos tentar aqui perceber. Portanto, o meu conselho é realmente sempre que trabalharem com linhas, tentem criar formas fechadas, está bem? E dá para converter uma linha para uma forma fechada, aconselho sempre. Porquê? Porque vocês, eu não sei se o meu já não está pré-definido, mas basicamente se vocês, ao trabalharem um ícone, um logotipo, depois se forem aumentar, se vocês repararem, agora já o faz, porque acho que isto com a nova atualização já o faz, mas às vezes a linha não fica, como é que se diz, por exemplo, eu não está-me aqui a faltar a palavra, mas basicamente a grossura desta linha ficava igual para um projeto grande e seria o mesmo se eu agora diminuísse e continuasse com a mesma grossura. Portanto, isto acontecia e que normalmente isso estragava muitos projetos. Portanto, agora já está pré-definido, mas aconselho sempre de se expandir, ou seja, em vez de ficar com este outline, vocês expandiam, ok? Exatamente, a linha não acompanha o tamanho, mas eu sei que existe aqui um termo correto que eu não estou a lembrar-me, mas eu acho que dá para passar aqui, exato, proporcional. Obrigada, Bárbara, era tão básico. Mas sim, não ficava proporcional. E muitas das vezes acontece quando já estamos em trabalhos muito avançados e depois aquilo deforma um bocadinho. Mas é muito por aí, ok? Portanto, vamos tentar aqui trabalhar já com o Pathfinder, está bem? Fazendo aqui esta... e além disso também acontece isto muito também nos quadrados arredondados que vamos ao diminuir fica um círculo. Portanto, isto também provavelmente aconteceria. Mas pronto, vamos tentar aqui trabalhar as formas, está bem? Que eu acho que é as primeiras coisas que se deve fazer antes de passar mesmo para os elementos gráficos complementares, ok? E basicamente quando eu fiz a elipse, se eu não carregasse no Shift, ela ficava-me realmente uma elipse e não uma circunferência, ok? Ou seja, se eu agora fizer sem carregar no Shift, eu ia tentar aqui acertar e provavelmente vocês tentaram fazer isso para quem não conhece e só agora é que acertei porque eu tinha aqui estas referências. Senão, ela ia automaticamente criar-me aqui elipses e não circunferências. A circunferência, para ficar esta perfeitinha, devemos carregar no Shift, ok? Obviamente que ao carregar podemos ainda deformá-la da mesma maneira que dá para fazer isto, mas é mais difícil eu tentar perceber como é que ficaria correta, ok? Agora podemos
automaticamente trabalhar aqui um bocadinho o Pathfinder. E para quem chegou atrasado e precisa de perceber como é que eu cheguei ou como é que eu tenho esta ferramenta, é muito simples, ir em janela ou window e carregar em Pathfinder, porque este vai ser basicamente o vosso melhor amigo. Vamos agora criar aqui a ideia de um donut, está bem? E vou pôr aqui de outra cor, porque imaginem, eu sei que esta circunferência está ou este círculo está pintado a branco, porque eu tenho aqui a cor branca, mas não consigo perceber porque a minha folha é branca, mas conseguem entender aqui. Obviamente, se eu agora tirar a cor e carregando 2 vezes, podia escolher aqui outra e percebia mais ou menos a cor. Daí eu dizia que eu vou alterar a cor, ou então tirava e só aqui é que eu percebia que já não estava pintada, mas não dá para perceber muito bem, então eu vou pôr aqui a cor um bocadinho de donut, está bem? Pronto, encontrar aqui mais ou menos a cor, está um bocado queimado. Pronto, faço conta que é mais ou menos aquela cor de quando acaba de ser frito. E basicamente queremos criar aqui o furo, e não é só fazer isto, porque lembram-se que nós não temos furo, porque isto aqui está pintado, ainda não está. Só para perceberem que está pintado. Eu queria mesmo assim de propósito para perceberem que ainda não está bem o furo. Mas vou fazer aqui um truque que é para não perder a cor, porque ele ao fazer o Pathfinder perde-me aqui um bocadinho a cor, está bem? Então vou só gravar aqui as cores para eu ir trabalhando. É uma cor aleatória, mas quem quiser pôr esta cor porque não está a encontrar, é esta, é E2A664, pronto, vou pôr aqui para perceberem a cor que está a ser colocada, está bem? Pronto, só para ter aqui uma ideia e fazerem mesmo como deve ser. Como é que eu agora faço este furo? É muito simples, o próprio ícone explica-me e diz mesmo que vai excluir, está bem? Não é preciso basicamente para aparecer esta mensagem, basta só passarem e ele aparece-vos, mas é o que vai fazer, vai criar aqui um buraco e provavelmente ou o donut vai ficar branco ou vermelho porque ele altera as cores, não sei porquê. E basicamente vocês criam o furo, eu tenho a certeza que está criado o furo. Ok? E vocês para certificarem podem sair da vossa artboard e perceberem que está lá. Vou buscar a cor, porque perdia, não é? E então sim, nós já temos aqui o furo. Ou seja, esta é de uma das ferramentas que costumam usar, não só para donuts, mas para várias coisas que vão fazendo e que dá de algum jeito criar esta parte. Portanto, aqui já temos o nosso donut a trabalhar. Outra coisa que nós poderemos fazer, vamos imaginar que sei lá, posso criar aqui um coração. Vamos imaginar que eu agora vou criar, aliás, já estava a carregar Shift para aparecer aqui um quadrado perfeito, mas vou tirar Shift para me aparecer mais ou menos um retângulo e vou mudar a cor. Vou mudar a cor aqui para um vermelho e novamente para não perder aqui a cor. Eu provavelmente não vou perder nesta ideia do Pathfinder, mas é só mais ou menos para perceberem que eu estou a usar estas cores aqui, ok? Se tiverem dúvidas, digam-me. Sim, eu vou criar um coração a partir daqui, acho que vai ser feito. Há várias formas de fazer, mas pronto, é por aí. Começo então por arredondar os cantos, ok? E se vocês perceberem, os cantos estão todos selecionados, ok? E eu não quero arredondar tudo, eu quero apenas arredondar estes dois, já vão perceber mais ou menos porquê. Mais ou menos esta ideia que eu quero, mais ou menos assim. Eu quero arredondar estes, ok? Das duas uma, ou selecionam de fora para dentro com esta seta, ok? Já me estava a enganar. De fora para dentro com esta seta, ok? E reparem que ficam só com estes dois e não estes. Vou fazer outra vez, de fora para dentro para ficarem com estas duas. Ou então, carregam no ponto, sempre com esta seta, porque isto é um ponto, são pontos mais específicos. Selecionam um ponto, Shift, outro e ficam com estes dois. E à medida que quisessem adicionar mais, também podiam adicionar mais, ou tirar, está bem? E depois sim, aparecem estes cantos que eu quero, ok? E agora tenho uma parte, e agora como é que isto vai surgir um coração? Vou, a partir do momento que me aparece esta parte para rodar, posso rodar, mas eu queria que isto ficasse certíssimo, ou seja, se ele está a 90 graus eu queria pôr a 45 graus, então o que é que eu vou fazer? Quando me aparecer esta parte de rodar, eu clico no Shift, o Shift também é tipo o vosso melhor amigo, ele vai, parece que bloquear, só anda sempre de 45 em 45, portanto tipo 45, 0, 90, 45, 0 e assim sucessivamente, e fica assim,
ok? Depois, ou fazem Ctrl+C ou Ctrl+V, eu neste caso utilizo o Option Shift em Mac, eu acho que é igual, ok? Eu acho que o teclado é igual, para que ele fique já direitinho, pronto. Isto porquê? E arrastam, portanto, basicamente é isto. Ou então, se fizerem Ctrl+C, Ctrl+V, porque acredito que isto ainda seja uma prática difícil, a única coisa que tenho que fazer é alinhar, ou seja, eu tenho a certeza que ele não está alinhado, aparecendo esta linha do meio, vai alinhando, ok? E já vão perceber mais ou menos porquê. Se não, o que vocês fazem é selecionar os dois, voltam a selecionar este, para ele ficar prioritário e alinham cá em cima. Espera, vai aparecer a seta. E alinham cá em cima, ok? Por norma, eu faço mesmo o Shift, Option e arrasto, para que eles fiquem logo direitinhos. Ou para cima ou para baixo, porque ele assim não muda muito, fica sempre os 45. É muito por isso. Como fez para ter os pontos... eu tenho sempre aqui um chat com esta... abrir o chat numa nova janela. É porque eu tenho sempre ali o ícone do coração e tapa-me o que vocês dizem. Como fez para ter os pontos nos cantos? Os pontos nos cantos, ou seja, como é que eu transformei isto arredondado? É muito simples. Vou fazer aqui com um retângulo. Com retângulo. Shift. Ou seja, já estão com os pontos arredondados... Ou venho aqui com esta seta e arredondo tudo e ele tem que estar com uma curvazinha a minha seta. Ou então venho aqui com o Shift, desculpem, com a seta e seleciono de fora para dentro só para ter estes, está bem? Ou então seleciono um ponto, Shift, outro ponto, ok? Teclas de atalho é muito importante decorarem, estas têm mesmo que decorar, ok? Como eu só preciso de dois, vão ser estes dois. Mariana, foi muito confuso ou quer que eu repita? Por aqui o chat, ok. Então, agora, como é que eu agora vou fazer esta parte para se transformar num coração? Com isto selecionado, todo, botão direito do rato, transform e refletir. Ele vai-me refletir na vertical, ok? Não é na horizontal, é na vertical, ou seja, tipo espelho, e meterem ok. Muito simples. Depois, tentarem arranjar aqui um ponto de equilíbrio, ok? E verificarem que será assim. Como é que eu tenho a certeza que eles estão centrados? Das duas, uma. Eu acho que isto não vai ficar bem, pois já percebi. Para eu ter a certeza que eles estão bem, selecionam para Mac, comando Y, ou para Windows, Ctrl Y, e vocês têm que ver se eles batem certo. Como vocês repararem, ele não batia certo. E agora vou com o Shift para ele não me sair do sítio, porque se vocês começarem a fazer sem Shift, vocês vão andar aqui a brincar. Então eu prefiro manter o Shift para ele continuar na mesma linha e encontrar os dois. Vamos tentar perceber se eles já estão. Eu acho que sim, mas também não devo falhar por muito, ok? Para ter este modo de visualização, agora não consigo sair daqui. Para ter este modo de visualização, comando Y para Mac ou Ctrl Y para Windows, está bem? Depois, novamente, vamos usar aqui o Pathfinder. Se vocês virem, está aqui umas linhas cruzadas. Porquê? Porque a gente juntou estas duas formas, portanto, e ao fazerem o Ctrl Y ou o comando Y, conseguem perceber que ainda está aqui linhas que eu não quero ver. Então, o que é que nós vamos fazer? Selecionar as duas formas, ou então selecionar uma, Shift, a outra, e o primeiro, que é basicamente unir as formas. Está fácil, ok? Basicamente é isto. Já fizemos agora, neste momento, duas formas não, já usámos, modos de forma, como diz ali o Pathfinder, usámos aqui a parte do furo e a parte de união. Neste momento conseguimos perceber o que fizemos, correto? Eu penso que sim, ok? Agora, vamos trabalhar outra forma de Pathfinder, que vai ser o dividir. Onde é que podemos usar aqui o dividir? Podemos usar, por exemplo, num círculo e dividir por pizzas. Vamos fazer pizzas. Novamente, eu já altero a cor. Novamente um círculo perfeito, portanto, usando aqui o Shift, ok? Vamos fazer aqui a cor da pizza, que é parecida aqui com... Está um bocadinho queimado, não há problema. E agora, como é que nós vamos dividir isto? Neste momento, podemos trabalhar com linhas em vez de formas, ou seja, vamos criar uma linha. Como é que eu crio aqui uma linha, portanto, direita na vertical ou na horizontal? Novamente o Shift, para que ela me fique na vertical,
na diagonal a 45 graus, sempre desta forma. Reparem que é sempre assim. São sempre os mesmos truques, mas para situações diferentes. Vamos fazer primeiro na vertical, ok? Ela está sem cor, vamos mudar de cor, porque ela só tem preenchimento e tecnicamente não há preenchimento. Vamos por aqui a preto para se ver bem. Convém ser sempre maior que o nosso círculo, ok? Porque senão ela fica só cortada até metade. Depois, das duas uma, ou copio esta e rodo com shift até ficar, ou então faço outra. Também não é por aí, está bem? É igual. Não precisam estar propriamente iguais. Eu rodei, vou repetir esta parte. Portanto, copiei, Ctrl+C, Ctrl+V, ou então Option+Shift a arrastar. Quando aparecer esta setinha, virar, ok? Como faço para alterar o idioma do Illustrator de português para inglês? Basicamente é tirar, é desinstalar o Illustrator, virem aqui ao Creative Cloud, ok? Alteram aqui nas definições, nem que é porcaria das definições, desculpem. Preferências, ok? E nem que ela está, onde é que está? Está para aqui, deixem-me ver, desculpa, tenho que ir ver porque eu já não me lembro, mas sei que é para aqui. Ou pelo menos era. Eu mudei aqui recentemente. Eu já vejo porque eu não me lembro porque era aqui. Estranho. Tenho que ir ver porque era aqui que se fazia. Bom, se calhar é no próprio serviço da Adobe e alteram lá. Mas era aqui. E depois voltavam a instalar novamente. Não tenho a opção de fazer círculos. Eu já vejo novamente, está bem, Ana? Porque eu mudava aqui e agora não mudo. Deixem-me só ver onde é que... Que estranho. Se calhar, devem ser... Não é aqui. Se calhar é porque eu estou nas fontes. Tem a ver alguma coisa com isso? Não. Aplicativos. Desculpa, eu sabia que era aqui. Portanto, nos aplicativos, modo de instalação de padrão, e mudam aqui para inglês, põem OK, desinstalam e voltam a instalar o programa que desejam, ele já fica atualizado, ok? É muito por aí. Não tenho a opção de fazer círculos. Alexandra, não sei se esteve aqui desde o princípio do webinar, mas eu disse que se vocês não tiverem ferramentas aqui, devem procurar nos clássicos essenciais, ou em algum que tenham. E eu já tinha explicado também aqui, na forma, basta só pressionar, e que provavelmente é na ferramenta retângulo que lhe aparece, e então devem escolher aquele que é para fazer, que é elipse. Não vai fazer círculos, vai fazer elipses, está bem? É muito por aí. Eu acho que expliquei de forma correta. Pronto, de nada, Ana, eu realmente fiquei parva porque antes aparecia lá em cima e agora aparece cá em baixo. Pronto, novamente podemos copiar, fazer... virar para 45 graus e tentar, agora já podemos dividir aqui um bocadinho, ainda vou dividir mais um bocadinho, para fazer aqui as 8 fatias, pronto, girar com Shift. Como é que centramos isto tudo? Muito simples, selecionar isto tudo, com a forma, unir horizontal e na vertical, ele vai ficar tudo certinho, vocês podem conferir com o Ctrl+Y, está bem? Ele fica mesmo certinho, porque está tudo igual, ok? E basicamente a coisa que vamos fazer é selecionar novamente tudo, cuidado para não selecionar outras coisas, está bem? E usarmos este que é o dividir. As linhas vão desaparecer porque agora temos fatias, não parece que temos, mas temos lá as fatias, ok? Podem ver que temos cá as fatias todas dos queijinhos ou das pizzas ou da pizza só de massa, está bem? É muito nesta parte, está para criar gráficos, está para criarem coisas interessantes que podem ir desenvolvendo, portanto é sempre interessante aqui fazerem várias coisas, pronto, é por aí, tá bem? Pronto, nesta parte já soubemos utilizar, eu queria pôr outras cores para se conseguir perceber o que fizemos, pronto, porque senão parece que não fizemos nada, era só mesmo por causa disso, pronto. Neste momento já temos aqui três formas, três modos de forma, ou seja, como complementamos, ok? Até agora, alguma dúvida, alguma coisa que não tenham compreendido, pronto, qualquer coisa, é só perceberem, está bem? Um truque é verem sempre que as coisas estão bem feitas, ou seja, no sentido que não tem muitos riscos pelo meio, deixar sempre o trabalho mais clean e tudo mais.
Agora, podemos ir pesquisar, sei lá, social media icons, só para perceberem mais ou menos como é que as coisas são feitas, ok? O que eu aconselho sempre é criarem sempre formas para criar, não se ponham a inventar coisas que não existem, ok? É tentar ver aqui formas que realmente existem. A não ser que o próprio logotipo seja feito com algum tipo de, como é que se diz, fonte, e então provavelmente a própria fonte é especificada. Mas, por exemplo, podemos ver aqui logo a priori aqui o Instagram. Isto não se deve fazer no sentido em que o Instagram tem uma própria forma de se fazer, ok? Vamos só copiar aqui para cortar a imagem. Ou seja, o que é que eu quis dizer com isso? Quis dizer que o logotipo... Fogo, não estou a conseguir cortar isto. O logotipo existe e não se deve ser alterado, mas é só para terem mais ou menos a noção de como se faz, está bem? Um truque é deixarem este no fim. Isto serve para quê? Para quando vocês, por exemplo, vamos imaginar que vocês fazem um desenho, portanto, no iPad, tablet ou mesmo à mão e querem passar aqui para o computador. Então vocês criam de alguma forma... nem estou as minhas layers. Criam esta vertente para que basta só copiarem por cima, está bem? Vou criar aqui uma nova camada com mais, portanto um layer, só para criar aqui o fundo. Porquê? Porque este objeto vai ficar aqui para quê? Para eu bloquear e ele não andar, está bem? Ele está bloqueado, para começarmos aqui a trabalhar. Normalmente começa sempre do fundo para o interior, porque pode haver muitas coisas aqui para fazer. Então podemos começar por um quadrado, que é o fundo, ok? Ele está assim e não está em vetor porque estou na camada errada. Agora sim. Portanto, um quadrado aleatório, ou seja, shift quadrado. Como eu não consigo ver, ou coloco com transparência, eu por norma nunca faço transparência porque isto às vezes engana, porque eu às vezes posso pensar que não está com transparência. Então coloco uma cor diferente, só para se perceber. E como isto tem muitas cores, isto está de se ver, vai mesmo preto. Pronto, só para ter aqui uma ideia, está bem? Isto está muito carregado. Pronto, agora vamos tentar aqui acertar, ok? E sempre com shift, porque fugiu-me, porque é um quadrado, está bem? E se não for um quadrado está errado, mas pronto, é um quadrado. Pronto, já para ter aqui uma noção de que já está a criar. Agora já sabemos utilizar esta parte redonda, ok? E vamos ajeitar, pronto. Neste momento está feito. Posso copiar Ctrl+C, Ctrl+V ou Shift Option para encontrar esta parte, e está mal, calma, já lá vou, está bem? E tentar encontrar aqui, não por aqui, mas no meio, e já vamos tentar perceber porquê. No meio, ok? E vamos tentar aqui encontrar o centro entre os dois, para isto ficar direitinho. Portanto, voltar a selecionar este, espera aí que eu fui muito confusa neste momento. Selecionar o pequenino, selecionar o grande e voltar a selecionar o grande para ele ficar prioritário e alinhar. Para ter certeza que ele está bem alinhado, ele não estava, não sei se repararam, mas isto mexeu. Voltar a selecionar o pequenino e com as curvas, se vocês não virem que a curva está ali perto é porque já curvaram demasiado, ela já está perto do centro, ok? Até formar um círculo. E tentar encontrar aqui o equilíbrio entre todos. Acho que é mais ou menos assim, ok? Mas também qualquer coisa vemos se está certo. Depois temos que criar espessura. Eu, em vez de criar 2 e tentar acertar, portanto, no círculo, ou seja, na parte que é circular, vamos criar espessura, que é muito, muito mais fácil, ok? Truques. Ele parece-me não está muito correto, mas a gente já vai tentar ver se está tudo ok. O meu está correto, vou ter que estar errado, estou a falar sério. E tentar ver se o meu círculo, se a parte circular está correta. Juro-te que o meu está certo porque eu estou a fazer mesmo com a proporção que eu fiz. E neste momento, como eu disse, todas as linhas devem ser colocadas para formas. Se vocês repararem que o Ctrl+Y ou Comando Y, ela está fininha e não é isto que se quer, eu quero que ela fique uma forma. Como é que se converte em formas? Muito simples. Selecionar a linha que vocês querem, Object e Expand. Vai aparecer uma janela e se voltar a carregar, a pedir para outra janela, carregam outra vez OK. Tá
está bem? E neste momento, se vocês fizerem com o Ctrl Y, ele já cria uma forma. Queremos isto a branco, então escolhemos o branco, ok? Não parece que fizemos nada porque ele está lá, está bem? Mesma coisa, em vez de ser um quadrado, é um círculo e fazemos, e aqui tem que meter a preto, porque senão eu não vejo nada. Depois já alteramos, pronto. Ver onde é que fica o nosso centro, alinhar na vertical e na horizontal, não é este centro que eu quero, não é aquela linha, aliás, encontrar novamente aqui o equilíbrio entre todos. Ele está todo torto agora que eu reparei, mas o meu está certíssimo porque o meu está certo com isto, se calhar é mesmo assim. E novamente encontrar aqui a espessura correta, ok? Mais ou menos isto. Por norma eu não vos disse uma coisa, mas eu lembro-me que aqui tinha 0,4 cm, não sei se fizeram em pixels, mas o valor que tiveram aqui será o mesmo que fizeram para aqui, só que eu como converti já não tenho aqui o valor porque já não é uma linha e sim já é uma forma. Portanto, objeto, expandir, ok? Primeira coisa, portanto, eu agora tenho a certeza que está tudo alinhado entre os meus, ok? Aquele é que está torto e estou mesmo a falar a sério. E depois, como já sabemos fazer círculos, vamos fazer com Shift o círculo que falta. Eu novamente vou pôr outra cor porque eu preciso saber que também é aquilo e posso não conseguir ver com aquele, portanto era mais pequenino, pronto, mais ou menos assim. E agora já posso transformá-lo em branco. E agora sim, Catarina, como é que fazemos estas cores? Como é que se isto é vetor, quando é que vamos buscar estas cores? Muito simples, vamos criar aqui bolinhas, isto não se vê, vou pôr só uma cor aleatória, só para irmos buscar as cores corretas daqui. Portanto, temos aqui um azul, vamos tentar ser o mais precisos possível. Vamos imaginar que isto tem 1, 2, 3, 4 pontos, sim, 2, 3, 4. Já vão perceber mais ou menos para que é que isto serve, só mesmo para este tipo de casos que tem muita cor, muito gradiente. Portanto, em cima, imaginem tipo o reflexo destes pontos aqui em cima e vamos tentar encontrar cada um deles, está bem? Mesmo assim, eu posso até ir mais ou menos a cor certa aqui, pronto, assim, para eles ficarem todos direitinhos, pronto, mais ou menos assim. Parece que não estou a fazer e não faz sentido, mas já vão perceber aqui a ideia. Vamos só criar círculos aqui e círculos aqui. Catarina, como é que tu fizeste isso? De 4 de uma vez? É muito simples. A mesma forma que eu faço Ctrl+C, Ctrl+V, mas com o Option Shift. Em vez de ser só um, são todos ao mesmo tempo, ok? Mas se eu fui muito rápida, digam-me, está bem? E agora vou só agrupar para que eles fiquem todos alinhados desta forma, seja entre eles, ok? Basicamente é isto, também. Pronto, se eu fui muito rápida a fazer isto, digam-me, mas basicamente é só porque é que nós estamos a fazer isto. Eu agora venho aqui, agora ele ficou agrupado, deixa-me só tirar o agrupamento que eu criei aqui, porque eu agora preciso da pipeta. Porquê? É como se estas bolinhas fossem a cor que nós vamos buscar ali. Então mas isto não desagrupou. E não desagrupou, um grupo. Porquê que isto não desagrupou? Pronto, já está. Pronto, este também não. Eu bem fiz, mas pronto. Já está tudo? Já. Porquê? Vamos buscar aqui a cor, com a pipeta, portanto isto será um azul. Este aqui mais ou menos será já esta cor diferente. Isto só é viável porque estou a fazer com gradientes, está bem? Só para irmos buscar mais ou menos as cores, não precisam ser as corretas, é só para ter aqui uma ideia do que é que vamos fazer. Portanto, mais ou menos assim, e para isto ficar o mais parecido possível, está bem? Só mesmo nessa vertente. Portanto, esta aqui é mais ou menos assim, parecem muito parecidas, mas não, ok? Isto é muito simples, é só ir buscar o conta-gotas e fazer basicamente isto. Este quase que era este, não, é mais forte. Assim, isto até podia-se fazer com menos cores, mas como isto tem um gradiente muito, portanto, muito colorido, mais ou menos aqui, aqui, acho que este aqui até podia estar mais para baixo, exato. Pronto, só aqui fazer uma alteração de cores. Este aqui já é mais este, pronto, e agora os últimos, parece que eu tirei aqui um
um copy-paste das cores, mas é só mesmo para vocês começarem a trabalhar os gradientes também, que é bastante importante, e foi uma atualização de há 1 ano, 2 anos, por aí. Pronto, tenho mais ou menos, parece que tirei aqui as cores, acho que estão mais ou menos certas, também qualquer coisa fazemos. Agora vamos criar, ou melhor, podemos aproveitar esta aqui, ok? E em vez de termos aqui como outline, podemos já pôr aqui para cor. Pronto, está ótimo, é isto que eu quero, e já vamos tirar este aqui. Eu depois sou uma pessoa que copia muitas coisas, porque eu tenho, de alguma forma, que o programa vá abaixo, ou porque de alguma forma também eu possa perder este conteúdo, quero voltar para trás e já não consigo, portanto, e então eu copio muito estas coisas, deixo sempre ali a um canto, é por isso que às vezes tenho muito este pensamento de guardar as cores, nessa forma. Agora vamos trabalhar com os gradientes. Oi, enganei-me, não é nesta paleta, é nesta, acho eu. Onde é que eles estão? Gradientes, está aqui, é neste aqui. Se não vos aparecer esta parte do gradiente, já sabem, mudam o vosso trabalho, ok? Automaticamente vamos perceber que isto é um gradiente de 2 cores, temos gradiente aqui de 2 cores com outra aqui ao centro, e temos aqui ainda onde recentemente podemos pôr vários pontos, e é este aqui que é a novidade, que eu acho que nunca falei aqui em nenhum webinar, ou se falei não dei a devida atenção, e vamos criando pontinhos, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, podia ter feito de 4 vezes 4, portanto 16, portanto tentar pôr aqui um pontinho aqui, outro pontinho para aqui, portanto não precisa ficar correto, a ideia é só para perceberem como é que vocês podem trabalhar mais ou menos aqui o gradiente. Eles estão a ficar todos brancos, mas é normal, está bem? Portanto, este outro para aqui, aqui, ali, ali, ali e ali. Já temos mais ou menos os pontos. E agora sim, vamos pescar com a pipeta a cor desejada. Portanto, não se esqueçam que é com esta pipeta e não com esta. Pronto, só mesmo por aí. Eu podia ir buscar ali, podia, mas eu acho que faz mais sentido ir buscar as cores para eu saber que cores é que utilizei. Porquê? Porque no logotipo vocês depois têm que saber as cores corretamente utilizadas no vosso projeto, porque depois vocês têm que dar essa informação. E se eu, por exemplo, copiar, entre aspas, vetorizar um projeto por exemplo, do tablet ou do iPad, que eu não tenha aqui as cores e estou só a copiar, não sei o que é que usamos. É só mesmo nessa vertente que eu acho que é importante nós termos os códigos de cor, porque se eu for aqui a cada código de cor, ele está aqui com RGB, com SMIC e tudo mais. Só não está convertido em Pantones, mas este não é o meu objetivo neste momento, ok? Portanto, é muito por aí. Portanto, fazer a mesma coisa para os outros e ele há de ficar parecido em algum momento do vosso trabalho. E claro que vamos tentando aqui alinhar, porque isto aqui pode não fazer sentido, ok? E se calhar há aqui cores que não fazem sentido e então temos que, de alguma forma, trabalhar ainda, tá bem? É muito, muito por aí. Mas pronto, a ideia é que vocês saibam de alguma forma trabalhar aqui a cor. Eu penso que pela cor ninguém vai ver ao pormenor o que eu fiz, mas deve estar de alguma forma idêntico àquilo desejado. Portanto, sinto que ainda aqui, parece que há aqui uma cor que volta a ficar mais rosa e aqui não tem, podia adicionar mais um ponto aqui, um ponto aqui estratégico e voltar a selecionar esse pontinho que aparece aqui, parece que faz mais um ponto de luz, não sei se me faço entender, é ligeiramente mais clarinho que este aqui e nós podíamos criar essa estratégia, portanto seria este pontinho aqui, que não me parece muito mais claro, mas está lá qualquer coisa, está parecido, não me está a dar para editar o gradiente, ou seja, mas diga uma coisa, Daniela, já colocou com o gradiente, ou seja, escolheu um destes, ou não chegámos aqui? Só preciso saber onde é que chegou. Aparece-lhe esta parte de editar o gradiente, para eu ajudar aqui a Daniela. Depois, a ideia seria agrupar estes, ou seja, como é que eu agrupei? Colocar os pontos, ou seja, seleciona e editar gradiente, aparece-lhe 1 ou 2 pontos. E provavelmente, sem tocar aqui e com tudo aqui com os pontos, veja se está em linhas ou pontos, senão não funciona.
ele próprio adiciona mais um ponto, porque ele tem aqui uma bolinha mais um ponto, ok? Ai, já fiz a geneira, voltar para trás. Veja lá se está nessa forma, Daniela. Ok? Pronto, já tenho mais ou menos aqui, e agora queria arrastar isto para aqui, mas não queria que isto fosse... porquê? Porque eu depois, ao centrar isto tudo, esta bolinha vai embora. Então eu seleciono a bolinha, Shift esta parte, Shift esta, e agora tenho tudo junto. Antes disso, agrupo, ou fazem Ctrl-G ou Comando G para Mac, e fazem, ou então fazem agrupar, e ele já fica aqui todo. Portanto, eu já posso fazer isto, e depois alinho o meu trabalho. Neste momento, ninguém diria, agora vou apagar tudo o que eu fiz aqui, porque está idêntico. Eu acho que uns ajustes ao outro, ele aqui é um bocadinho mais redondo do que este, porque ele está próprio aqui para... ou seja, em vez de... é que ele começa a arredondar a partir daqui, e este aqui não, arredonda de outra forma. Portanto, eu acho que está parecidíssimo, acho que não falhámos aqui. Mais coisa, Daniela conseguiu, fiquei um bocadinho preocupada agora, de fazer fazer os pontos, aliás. Pronto, outro truque que nós podemos fazer é o espelho. Vou deixar aqui mais pequenino. Ele está bloqueado, tem razão. A máquina tem sempre razão. Grupar, só para ele ficar mais pequenino, para nós usarmos sempre aqui. Ele ficou mais coisa. Tá bom, vem para aqui. Boa. Eu também achei, Ana. Modéstia à parte. Não sei se a Daniela conseguiu. Outra coisa que nós podemos fazer... acrescentar pontos é muito simples. Venho aqui outra vez. É só especificar, ou seja, quando clica em editar degradê, ele automaticamente tem o símbolo. Essa seta tem uma bolinha e um mais. Basta só fazer isto. Ele acrescenta pontos automaticamente. Nelsa, Catarina, entrei tarde, gostaria de saber como faço para trabalhar nisso. Como assim? Não percebi, Nelsa. Como faz para trabalhar nisto? Como assim? Nisto o quê? E a que horas entrou? Só para eu perceber o que é que perdeu. Se foi no início, se foi a meio. Gente, não sei o que estou fazendo aqui. Vim para aprender, mas é tanta pressa para explicar algo que estou começando agora. Tudo bem, Júnior. Tudo certo. Cada um inscreve-se no webinar que mais se adequa. Mas pronto. Está tudo certo. Continuando aqui com um dos truques, e para finalizar aqui o webinar, a forma espelho. Da mesma forma que nós trabalhamos aqui o coração, com o coração, nós podemos trabalhar aqui o espelho, que é muito importante. E agora imaginem, até posso fazer aqui com este aqui do Snapchat, ok? Vou só cortar a imagem. Porquê? Se vocês repararem, e tentando agora aqui apressar-me um bocadinho, no Snapchat, ele foi feito de forma espelhada, ele não foi basicamente direcionado para todo. Ou seja, posso fazer a linha de tempo ao início e ver do início, ok, porque é no YouTube, não me aparece a opção de adicionar pontos no gradiente. Daniela, uma questão, qual é o seu Illustrator? Porque eu sei que isto é uma vertente muito recente e pode não aparecer para os novos, ou os novos no sentido antigos, aliás. Obrigada pela dica, Ana. Pronto, finalizando aqui com o Snapchat, há uma parte que é interessante fazermos. Basicamente já sabemos aqui como é que se faz a parte de criar a forma, ok? Muito simples, está bem? Começa sempre pelo fundo, ok? 2024, então eu já vou aí dar o toque final e para aparecer os pontos. Ou seja, eu não sei se a Daniela, em vez de estar a carregar neste, é no último, carregou de forma livre e editar degradê, certo? Não? E deve-lhe aparecer uns 2 ou 3 pontos, certo? Só para eu aqui acompanhar. Pronto, e buscando aqui as cores, ok? Aqui, ou seja, assim. E o preto. Pronto, são as cores que vamos usar. Eu já meto aqui o amarelo, só que é para não apagar. Primeira coisa que eu acho que nós devemos fazer é realmente dividir tal como dividimos ali as pizzas, ok? O fundo não sai, portanto dá para dividir aqui as pizzas,
ok? Ele ficou aqui um bocadinho com branco, ok? Boa Daniela, eu estava um bocado assustada. Pronto, dividir aqui, porquê? Porque nós só vamos precisar de fazer metade de um, ok? Eu podia estar aqui com ideias de que isto é feito com Golden Ratio, ou seja, tudo feito com círculos e tudo mais, mas só para perceberem aqui um bocadinho à vontade do Illustrator. Ou seja, podemos começar logo assim, e já vos vou explicar porque é que eu estou a fazer assim, ok? Tenho que meter outro porque este agora é preto, vou meter aqui uma cor bem chocante para finalizar. Porquê? Porque eu aqui posso logo, não sei porque é que ele não está a dar para fazer o que eu quero, vou fazer outra vez. Ok, porque eu estou a começar dali, já podiam ter dito, pronto, assim, e vamos utilizar a técnica, se der para usar, já está, para realmente aqui fazer a parte da cabeça, ok? Já venho aqui tentar perceber, já estava a fazer a geneira, irem aqui, mais ou menos, ali, ok, mais um bocadinho, já está ali mais ou menos. Se eu utilizo a caneta e estava, não, Cíntia, se eu utilizo, pode-me tratar por Catarina, sem problema. Não utilizo o rato porque, como isto é tudo à base de formas, eu por norma não utilizo, mas isto tem a ver com o vosso método de trabalho, está bem? Portanto, pode-vos dar jeito, a mim nunca me deu, porque acredito que isto não é bem uma ilustração, é mais um projeto com... trabalhar muito com formas, e é a mesma coisa que eu utilizasse compasso, transferidor, régua, ou seja, se vocês repararem, nunca é propriamente uma caneta que vai desenhando, ou seja, são sempre processos muito detalhados, no sentido muito milimetricamente calculado, pronto, por assim dizer. Ok, continuando aqui, fazendo estes truques, eu posso fazer basicamente isto. Não, a mesa gráfica não utilizo, mas lá está, eu não quero influenciar ninguém ao fazer isso, porque isto é mesmo um método meu, por assim dizer, ok? Pronto, eu, por norma, a minha pergunta foi no sentido de saber qual o programa para trabalhar com desenho. Ok, desenho em si ou basicamente o que estamos a fazer? É só mesmo por aí. Sim, eu acredito que sim, mas eu não quero basicamente... ou seja, que a minha opinião possa interferir, ok? Porquê que eu estou a fazer aqui linhas? Porque para mim faz mais sentido trabalhar com linhas para depois ir apenas depois tornar aqui um bocadinho mais mais curvo. Pronto, e eu estou a voltar para trás para acertar, ok? Eu por norma gosto mais de usar o rato, ok? O mouse, mas lá está, é como vocês acharem que devem fazer. Gosto de trabalhar assim, não contorno, não contorno porque nunca fica perfeito como eu quero. Eu acrescento pontos e vou trabalhando até ficar a ideia que eu quero. Basicamente é isto. Mas lá está, há várias formas de fazer, eu por norma prefiro trabalhar assim e sei que ele fica mais certo, mas isto é na minha visão, porque eu acho que ele não fica tão torto, por assim dizer. Vou acrescentar mais um ponto, para quem não viu como é que eu acrescentei pontos, é basicamente na mesma parte da Pen Tool, mas pressiono para aparecer, adicionar um ponto de âncora, ok? E depois eu arrasto o ponto com esta caneta, com esta seta, desculpem, e depois trabalho aqui, agora tirei, que queria fazer até acertar onde eu quero, ok? É muito assim. Exatamente, eu prefiro esta técnica, acho que fica muito melhor. Vocês percebem que fica melhor, eu acho. Ok, Nelson, sem problema. Pronto. Agora, basicamente, é sempre um bocadinho fora daquilo, porque imaginem, depois quando vocês arredondarem vem para ali para o sítio correto, está bem? Mas pronto, lá está. É como acharem que ficaria melhor. Está bem? É muito por aí. Para mim dá-me a ideia que ele fica mais... Eu não vou dizer bonito, porque isso tem a ver também com a vossa forma de ver as coisas. Mas eu sinto que ele fica
mais certo, não sei, é uma ideia que eu tenho, que acho que fica. Pronto, e ajustar, eu estou a voltar para trás, portanto isto já é um nível um bocadinho mais avançado, talvez para vocês, mas não custa nada vocês aprenderem. O melhor dos melhores é literalmente vocês irem buscar uma imagem à internet e vetorizarem. É o que eu aconselho, basicamente é isto, ok? Eu aconselho a vetorizarem e irem sempre aqui, de alguma forma, aprenderem a manusear o projeto. Vou voltar para trás porque eu não quero fazer assim. Isto é um pouco mais aulas de condução. Ao revermos os vídeos e praticamente dominamos como a Catarina. Eu não domino, sei. Basicamente acaba por... quer dizer, já trabalho há algum tempo com o Illustrator, mas ainda tenho muitas coisas para aprender porque eles estão sempre a atualizar aqui um bocadinho. Olha, já acertei com o que eu queria. Estava aqui muito confuso. Ok? Pronto, este deve ser mais ou menos assim. Se não for, a gente ajeita, faz aqui um Ctrl Z. Ele não é bem assim, Catarina. Espera. E também não vai ser assim, que assim está péssimo. Ou seja, ele vai vendo aqui. Pronto, ele é muito aqui e depois faz aqui uma curva. Eu quero mesmo que ele vá até ao centro, porque já vão perceber aqui a ideia. Ele ainda está aqui um bocadinho... vamos ver se ele ficou bem. Não ficou mal. Eu acho que até me safei com isto. A caneta que faz curvas é menos perfeita. Menos perfeita. Se esta caneta eu já vos explico mais ou menos o truque. Vou só realmente tirar aqui este, porque eu não preciso. Vou acrescentar aqui um ponto para tirar este, porque se eu tiro aquele depois vai-me tirar até aqui. Agora o truque, já vou explicar a outra caneta antes de finalizar aqui o webinar. Agora vou unir esta. Sim, já sei. É porque ele está meio a buscar aquele. Desculpem, ele tem razão. Pronto. Virar aqui para tornar. Neste momento tenho uma parte e então agora, em vez de eu fazer outra sem saber se aquele está certo, vamos fazer como a técnica do coração. Ctrl C, Ctrl V ou então Shift Option, refletir e agora aqui ajustar, está bem? E assim temos o nosso fantasminha amoroso. Selecionar os dois, 1, 2, como é que eu fiz? Selecionar, Shift, selecionar e Pathfinder. Agora já temos o nosso fantasma. Pera, não parece que temos porque eu esqueci-me de tirar isto. Temos aqui o preto e agora temos aqui o amarelo. Acho que até me safei, acho que não ficou malzinho porque ficou igual. Ok, a Cristina pergunta porque é que eu não utilizo aquela caneta. Basicamente era essa a questão, porque aquela caneta vai-me fazer uma curva que eu às vezes posso não gostar ou vetorizar, ou seja, eu seleciono a amarelo, não vão ver nada, esperem um bocadinho, vamos fazer aqui a vermelho. Basicamente eu faço isto e quando quero ir para ali ele vai-me curvar, entretanto eu já nem estou a pensar nesta linha e depois curva-me, basicamente é isto. Eu não gosto, mas há quem use e que se safa muito bem. Lá está, se a solução for a mesma, vocês depois vão percebendo como é que adaptam, ok? Maria, desculpa repetir a pergunta, mas é possível editar fotos que tínhamos para se tornarem a banda desenhada Illustrator? Sim. Já devia terminar aqui o webinar, mas sim, ou seja, vamos imaginar, não pode ser muito complexo, porque senão o vosso computador vai abaixo, mas vamos imaginar que eu tenho aqui anime, sei lá, qualquer coisa assim, uma imagem qualquer, simples, pode ser esta bonequinha aqui, copiar imagem, um truque específico sem eu vetorizar isto, é vir aqui ao Trace Image e porem, por exemplo, foto de baixa qualidade. Eu não aconselho porque isto tem muita coisa, expandir, mas ele depois ficou todo vetorizado e vocês até podem alterar as cores. Ficou o máximo. Pronto. Eu acho que foi muito rápida, não foi? Mas eu não aconselho, mas pronto, é só para ter aqui uma ideia do que é que se pode fazer. Pronto, ele vetorizou mal isto porque ele achou que era uma cor diferente, mas dá para fazer essas coisas. E aqui outra cor mais escura para este. Mudou ali a franja. Mas pronto, basicamente é este. Sim. Pronto, é por aí. Essa técnica de fazer metade sempre deixa-me inseguro, porque uma vez fiz um escudo
de futebol e só fiz metade, e sempre que eu olhava para o projeto final tinha a impressão que tinha uma linha. Isso é porque quando fez, e agora vou cortar aqui o Snapchat, vou criar aqui, porquê? Porque provavelmente ou ela não estava bem colocada, e vou só alterar assim para se perceber, ou provavelmente o que aconteceu, transformar, refletir, o que aconteceu foi que quando se cruzaram não devia estar assim e devia estar algo assim, e que não é quase que não se percebe, e fica esta situação, e depois parece que ela fica meio torta. O objetivo é verem sempre com esta visualização e verem se ela está realmente bem feita, é muito por aí. Como é que eu fiz para vetorizar a imagem automaticamente? Vamos aqui ver outra assim muito simples. Não, eu digo simples porque isto tem muita cor para vetor, ok? Pensem sempre que é necessário ver o mais parecido com... Como se vocês olhassem e pensassem, ok, isto está para fazer em vetor se eu fizesse tudo à mão. É muito simples. Vocês têm um projeto, eu por norma ponho o botão direito do rato para ter os pixels perfeitos, para que ele realmente crie aquilo que eu preciso, e depois vocês vêm aqui e clicam. Eu ponho sempre baixa qualidade. Porquê? Vocês vão ver a diferença. Eu vou copiar vários porque eu vou-vos mostrar aqui muitas diferenças. Baixa qualidade, basicamente vai logo ao encontro do que é preciso, sem muita cor, ok? Expandir. E vocês conseguem perceber que ela ficou praticamente vetorizada. Ainda tem aqui algumas coisas que ele não identifica, mas é muito por aí. O que acontece com o outro, com alta fidelidade, além de demorar muito tempo, por acaso não, mas vai demorar, normalmente demora muito mais tempo, fica com muitos mais traços, não parece, mas tem muito mais traços, vocês conseguem ver um bocadinho ali pela franja e tudo mais, e depois vocês não conseguem praticamente alterar a cor. O que eu também aconselho, sempre que vocês conseguirem, é, se virem que isto tem poucas cores, é usarem, por exemplo, 3, 6, 16 cores. Pronto. Assim, ela acaba por... Vocês repararam que quase que não tem muito mais cores, ou seja, ela não identificou a cor da boca, mas não faz mal. Mas assim é muito melhor, que o vosso trabalho fica ligeiramente mais limpo. Vocês depois vão trabalhar e vão perceber mais ou menos essa parte. Esta tem muito mais, esta só tem 16 cores. Vou voltar para trás, para vocês ainda podiam pôr menos cores, só mesmo por aí, ok? Ou seja, posso pegar em fotos minhas e tornar a ilustração? Sim, pode, Maria. Eu não aconselho, o computador vai arrebentar, ok? Mas é uma hipótese. 3 cores, já me vai aparecer 3 cores aqui. Vai, provavelmente as cores que se realça mais. Afinal não. Pronto, ficou em tons de sépia, 6 cores. Eu não aconselho fazer, principalmente em alta fidelidade, que o computador bloqueia completamente. Ele aqui só tem 3 cores, expandir, mas é uma coisa que eu realmente não aconselho. Dá para fazer isto com desenho feitos à mão? Sim. Vou escrever qualquer coisa como flor, talvez em inglês encontre melhor, flower draw. Ok? Sim, é coisas... Cíntia, vamos guardar isto nos segredos dos deuses. Vamos imaginar que eu desenhei esta flor bonita, fui eu que fiz. Tornar pixels perfeitos é sempre bom, porque ele está cheio de pixels e ele ajuda um bocadinho, pronto. É uma técnica que eu usei sempre. Venho aqui e venho, por exemplo, silhuetas, que assim tira-me logo o fundo. Expandir, já tenho o meu trabalho bonito feito. Olha tão bonito que eu fiz. Ficou logo direitinho. Ficou logo com o vetor, não tive tanto trabalho como estes todos, mas isto eu não aconselho porque isto não é considerado um logotipo, está bem? Não tentei não inventar. E depois eu posso pôr muitas cores. Posso pôr vermelho. Olha, agora não ficou. Posso pôr todas as cores que eu pretendo. E ainda posso criar aqui a ideia de sombra. Fica bonitinho. Aqui mais próximo, tão bonitinho assim, olha, viram? Pronto, uma sombrinha. Ficou muito giro, Pronto, uma sombrinha também. Inventei aqui. Assim vai ficar gravado. Pronto, é só para ter aqui uma ideia. Não sei se têm mais dúvidas ou mais curiosidades. Ok. Até posso inventar aqui, por exemplo, vamos imaginar que vocês até gostaram de uma pincelada. Pronto, imaginem que vocês até gostam disto para ficar por trás de uma coisa qualquer. Por exemplo...
acho que já nem consigo tirar isto aqui, mas imaginem que vocês até gostaram de alguma coisa tipo assim, até vocês também podem criar, mas só para ter aqui uma noção de como é que as coisas podem tipo surgir. Pronto, assim, pronto, e ele fica mais ou menos assim, só para ter aqui uma ideia. E agora podia brincar aqui um bocadinho, aqui dou a ideia aqui de um sombreado, portanto, podem brincar um bocadinho com isto. Exato, uma tatuagem com sombreado. Portanto, não sei se tem mais alguma dúvida, alguma coisa que tenha passado assim muito rápido que possa não vos ter transmitido da melhor forma. Antes de finalizar aqui o webinar, espero que de alguma forma tenham gostado e que tenha sido interessante para vocês. Espera, está muito carregado. Ok. Pronto. Sim, acredito que sim, mas eu acredito que isto assim com técnica também chegam lá. O meu truque é que, aliás, é pesquisarem logotipos e perceberem como é que eles se fizeram, ok? Tentarem perceber, obviamente podem começar com estes mais básicos, mais fáceis, esqueçam os que são de letras, está bem? Esqueçam, não vale a pena, porque de letras nós até podíamos, eu acho que até tenho aqui, para finalizar aqui, acho que até tenho aqui o da Disney, que até vos posso aqui mostrar. Não tenho da Disney, nem me parece, deve estar escrito Walt Disney. Eu sabia que tinha. Vocês imaginem que querem escrever alguma coisa e imaginem, este diz Disney, imaginem que eu, bué feliz, vou escrever o meu nome e ponho aqui com este, eu posso criar curvas, criar contornos, e neste momento eu tenho a minha tipografia colocada com formas e posso alterar, basicamente é isto, e posso brincar com a situação e fica bué feliz. Não sei porque é que este não foi, mas é só para terem aqui uma ideia. Ele foi, não sei porque é que não está aqui. Pronto, já está. Não sei porque é que ele não está a dar. Portanto, podem fazer imensas coisas, ok? E sempre, sim, agora é praticar muito. Como fiz a técnica do cabelo da boneca, eu não fiz técnica nenhuma. Ok, também já percebi. É só fazer o trace image, basicamente irem pesquisar, até com logotipos dá para fazer. Eu nem devia estar a dizer isto, mas é só para se habituarem a fazer. Deixem-me cá ver aqui. Eu não queria com gradiente, queria um mais simples. Podia ter, pronto. Logotipo Apple. Antes de fechar aqui o webinar, que eu também não vos quero amassar muito com o webinar, ou seja, desagrupar, porque ele está sempre agrupado, depois não conseguem, tornar pixels perfeitos e silhueta, expandir, já tem o logotipo da Apple todo bonitinho, até podem pô-lo a vermelho. Portanto, é muito simples. Experimentem sempre, antes de porem fotografias, como perguntaram, experimentem sempre com logotipos, ok, que é mais fácil também. Pronto, e é sempre, pronto, baixa fidelidade, e assim encontram, pronto, este aqui deve ser substituído, pronto, e ele está todo vetor, pronto, podem verificar que ele está todo vetor, está bem? Dúvidas, antes de finalizar, e acho que agora já entendemos mais ou menos aqui um bocadinho como é que se criam os gráficos, o Pathfinder, que é basicamente o vosso melhor amigo, trabalhar também com alinhamento. Resumindo aqui um bocadinho, com formas, alinhamento, Pathfinder, Trace Image. Sim, este não devia ser neste webinar, mas não me importa. Vocês podem procurar por Font Free Download, ok? O mais conhecido é o da fonte, mas não abusem, porque vocês vão adorar todas as fontes disponíveis, mas eu aconselho não abusar, não abusem. Há muita coisa, mas não abusem, porque vocês depois vão ficar viciados e querem pôr todos os novos tipos de letra do que vocês conhecem. Eu acho que a Disney não está aqui, acho, e então, ok, está aqui, não sei se é o mesmo que aquele, até tem bonequinhos, ou seja, as letras fazem bonecos. O que eu às vezes costumo, posso pôr Disney Font Free Download e aparece-me
fontes free. Pronto, a não ser que queiram pagar. Eu ponho free porque é sempre para simulação de coisas, mas se houver algum cliente que já me aconteceu de que quiser pagar por uma fonte, pronto, tem esse direito e paga pela fonte, está bem? Até vocês até podem fazer o download destes bonecos e converter em curvas e depois ele fica com um vetor. É igual, ok? Pronto, já passei muito da hora, espero que tenham aprendido, gostado, tenha sido interessante. Ao contrário aqui do Júnior, acho que ele não gostou muito do webinar, mas tudo certo. Até ao próximo webinar. Vou dar um webinar sexta-feira, ok? Também é importante, já está mais teórico, ok? Se não temos mais dúvidas do webinar por encerrado, já sabem para quem me conhece. Ok, não tinha visto. Gosto sempre de ter gostos da vossa parte para perceber se o webinar foi interessante para vocês. Obrigada a quem já pôs sem eu pedir, não tinha visto ainda. Até ao próximo webinar, sexta-feira, exatamente. Obrigada, Catarina. Se virem que há alguma dificuldade que não conseguiram neste webinar, falem comigo que eu tento explicar à parte, está bem? Porque às vezes as coisas para mim são muito intuitivas, que para vocês não possam, sei lá, ser muito difícil. Percebi isto um bocadinho pelo Júnior, que não me importa aqui de explicar, está bem? Obrigada pelos gostos, não vos chateio mais, bom descanso a todos e até sexta-feira, que será o próximo webinar. Obrigada.